Fala, gente boa. Bom, como eu já havia iniciado, contado no vídeo anterior, o Francisco de Oliveira Camacho ele era militar, mas ele não se resumia apenas à carreira das armas, né? O Francisco de Oliveira Camacho, além, obviamente, de ser dono de muitas terras e de ser militar, ele também era político. Ele foi muitas vezes vereador e presidente da Câmara de Vereadores de São Francisco. O presidente da Câmara de Vereadores seria equivalente hoje ao cargo de prefeito. Então ele foi muitas vezes prefeito de São Francisco. O Francisco de Oliveira Camacho, tá? Ele foi 9 vezes deputado provincial, que se equivale hoje a deputado estadual, entre 1835 e 1847. Inclusive a primeira estrada ligando o centro, a área central de São Francisco, ao que hoje é Araquari, ela foi aberta isso em 1824, caso eu não esteja enganado, por iniciativa justamente do Francisco de Oliveira Camacho. Ele teve que tirar dinheiro do próprio bolso para que essa estrada ela saísse do papel, ela fosse aberta. O Francisco de Oliveira Camacho, tá? Ele durante muitos anos ele viveu na região do Morro da Palha. Eu até vou mostrar para vocês, tá? Essa região aqui, ó, em São Francisco. Inclusive nessa região hoje existem muitas pousadas. É uma região que aos poucos está descobrindo a vocação para o turismo. Pois bem, o nosso amigo Francisco viveu durante muitos anos nessa região. E ele tinha uma fazenda nesse local. Essa fazenda, os principais produtos, os principais artigos que eram produzidos nessa fazenda eram a farinha de mandioca, a cachaça e o açúcar. O curioso é que o Francisco de Oliveira Camacho, ele e a esposa dele não tiveram filhos, mas eles acabaram adotando muitas crianças, né? E ele acabou falecendo em Joinville. Ele acabou falecendo aos 78 anos, em 14 de julho de 1862, como eu acabei de dizer, em Joinville, e em decorrência de uma operação mal sucedida no sistema urinário. Só que, infelizmente, não se especifica em que local de Joinville ele acabou falecendo. Creio eu, né, que ele acabou sendo enterrado na Igreja Matriz de São Francisco. Só que fica essa pergunta, em que região de Joinville ele acabou falecendo? Ele acabou vivendo e, obviamente, acabou falecendo, né? Fica essa pergunta. Outras informações importantes que a Brigitte Brandenburg me enviou via Facebook, tá? E que eu, sendo bem honesto com vocês, não sabia, tá? É que o príncipe de Joinville ele era dono de terras em que hoje existem os bairros Santa Catarina, Itinga e Paranaguamirim. Então, nesses 3 bairros que eu acabei de citar, o príncipe de Joinville tinha muitas terras. E o príncipe de Joinville também tinha terras nessa localidade que eu havia citado, da Corveta, e também na localidade do Rainha, essas localidades que hoje fazem parte de Araquari. Só que havia um porém. Por aquele contrato que ele havia assinado com a Sociedade Hamburguesa, que é aquela empresa que loteou e colonizou Joinville, esse contrato que era de 1849, ele não poderia vender essas terras, porque se ele fizesse isso, ele estaria concorrendo, fazendo concorrência com a Sociedade Hamburguesa. Então, o que o príncipe de Joinville e os representantes dele faziam? Ele arrendava essas terras, ou seja, ele alugava essas terras. E essas terras eram muito mais férteis que as terras que a Sociedade Hamburguesa vendia. É possível, inclusive, que o bairro Santa Catarina tenha surgido de um loteamento do príncipe de Joinville, tá? E uma informação que eu não tinha, que eu acabei me esquecendo de passar semana passada, tá? É que a Rua Portugal é uma rua que termina na BR-101. É possível que a Rua Portugal e as ruas vizinhas a elas tenham surgido também de um loteamento, tá? Então, quem souber alguma coisa a respeito da Rua Portugal, de alguma curiosidade, enfim, de qualquer coisa, por favor, eu peço que entre em contato comigo, tá?
Bom, pessoal, resumidamente, essa foi a história do Francisco de Oliveira Camacho, que é uma pessoa... outra coisa que eu estava me esquecendo. O Francisco de Oliveira Camacho, tá? Ele também era proprietário de terras onde hoje é o Cubatão, nas proximidades do aeroporto, do que hoje é o aeroporto, tá? E ele também acabou sendo o grande incentivador daquela colônia de franceses que existiu durante pouquíssimo tempo na região do Saí, o Falancério do Saí. Então, inclusive, foi ele que cedeu as terras para que essa colônia surgisse. E o Francisco de Oliveira Camacho, ele também tinha muito interesse que a colônia Dona Francisca desse certo. Obviamente, porque parte das terras que viriam a ser parte da colônia Dona Francisca pertenceu ao Francisco de Oliveira Camacho, né? Então, resumidamente, essa foi a história de uma personagem que foi muito importante na história de Joinville e que, infelizmente, é praticamente ignorado. Então, caso algum de vocês queira fazer que nem a nossa amiga Brigitte Brandenburg, queira me corrigir alguma informação errada ou queira me passar informações adicionais, tá? Para entrar em contato comigo via Facebook, no Facebook, no meu perfil do Facebook aparece a foto da Rua das Palmeiras, ou via e-mail, Luciano Oliveira Borges, tudo junto, @gmail.com. Mais uma vez, perdão por esse vídeo um tanto longo, tá? Até semana que vem e fui!